Olá, tudo bem? Graça e paz, meu caro internauta. Mais uma vez, seu irmão Fabrício Barreto Gonçalves. Eu quero compartilhar com você mais um texto e uma mensagem sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus e o seu reino, no contexto de reino de Deus, e a igreja e o cristianismo como um todo inserido no contexto de reino de Deus ou reino dos céus. São mensagens simples, mas de um alcance, uma profundidade filosófica, bíblico-teológica tremenda. Eu gostaria de ler a parábola do grão de mostarda e do fermento, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versos 31 a 33, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor das sementes, e crescia, é maior do que as hortaliças. Se fez árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. E disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mateus 13, de 31 a 33. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Jesus falava de parábolas de algo que era comum, era corriqueiro ao povo, sobre a rede, a pérola, a pesca, a lamparina, as árvores, as sementes. Dizem os estudiosos da Bíblia que a semente da mostarda era uma das menores das hortaliças, como diz aí o texto. E quando ela germina e cresce, se torna uma das maiores hortaliças vinda de algo pequeno. Isto significa que o reino de Deus e particularmente o cristianismo vem de algo pequeno e simples. Há a chamada teologia do pequeno rebanho, ou a teologia do resto, ou remanescente fiel. Aquela ideia que Deus vem preservando uma nação, um povo, um reino sacerdotal, missionário ou missiológico, escatológico, eclesiológico, desde as fundações do cristianismo, da igreja, desde os seus primórdios, meus caros ouvintes e internautas, desde o começo até o seu ocaso, digamos assim, não é verdade, meu amigo internauta? Até a consumação dos séculos, quando Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos, a igreja, os crentes e os não crentes, na chamada, como diz os teólogos, a parousia, né? Ou a segunda vinda de Jesus, o Messias. E a falar em torno das sementes, né? Que começa algo pequeno, simples, aí compara o crente, o cristianismo, a igreja como uma árvore, e os pássaros encontram nela abrigo, né?
e começa algo pequeno, uma semente de mostarda, uma hortaliça, e depois logo vai crescendo, tomando proporções gigantescas. Fala de ninhos, né? De abrigo, de segurança. O reino de Deus e a igreja, assim como nos tempos de Noé, que ele confeccionava, fabricava, construiu uma arca. Deus mandou o dilúvio e essa arca simbolizava a esperança de algo melhor, vinda da parte de Deus. E as pessoas viram Noé construindo aquela arca, né, aquele abrigo, digamos assim, aquela segurança de um perigo iminente, como era o dilúvio, e toda a humanidade morreu e pereceu, alguns animais. E algumas pessoas foram preservadas, Noé e a sua família, seus filhos Sem, Cão e Jafé, ou seja, os semitas, os camitas e os jafetitas, e as suas esposas, e um casal de animal, lá na arca, lá onde está registrado o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Bem, a parábola do grão de mostarda, de Mateus capítulo 13, fala do nascimento da igreja, do cristianismo, do reino de Deus. Começou com 12, Jesus e mais 12, os apóstolos, discípulos. Depois se tornou e transformou em 70. Desses 70 se transformou em 120. E agora nós somos milhões de cristãos espalhados pela face globo terrestre, ou a face da terra, né? Fala também do progresso, né, do reino de Deus, né? E Jesus, ao pregar as parábolas, em particular a parábola do grão de mostarda, ele tinha um sentido, um fato, né? Levar as pessoas a buscar o reino de Deus, a promover e difundir a expansão do reino de Deus, ou como chamam alguns, reino dos céus. Levar as pessoas a pararem suas vidas e refletir e mergulhar na essência do reino de Deus. Reino de liberdade, de paz, de harmonia, etc. E ensina também como alguma coisa ínfima, pequena, como um grão da mostarda, como surgiu o cristianismo, algo desprezível, né? Banal, desprezado para alguns, mas se revelou algo grandioso e nobre. Revelava também as parábolas, em particular o grão da mostarda, o poder autoprogressivo do reino, né? Como começou com o colégio apostólico, Jesus, os discípulos, o nascimento da igreja, o advento do cristianismo, e chegou até os nossos dias, a expansão da igreja no contexto do reino de Deus. Não é verdade, meus amigos? Outra coisa que eu aprendo da parábola do grão da mostarda é que toda a humanidade, as pessoas, foram beneficiadas pela pregação do Evangelho, onde nós encontramos abrigo, consolo, guarida, refrigério, onde nós encontramos segurança. Fala também sobre a profecia, né? Essa parábola do grão da mostarda, ela também é profética, pois ela fala da expansão da igreja, do cristianismo, né? Simbolizando pequenos começos, mas poderosos, algo que se revelou promissor. E é quando a graça de Deus, meus caros, ela encontra
guarida e se aloja, se aninha no nosso coração, na nossa alma, no plexo solar, no nosso peito. E o grão da mostarda, a mostarda em si, ela revela as virtudes do reino, as virtudes da igreja, as virtudes do cristianismo em si, né? Algo que dá sabor, que dá tempero à vida, né? A vida que se revela um pouco insossa, sem sabor, nem sem paladar, a mostarda e o fermento aí da parábola, as duas parábolas, grão da mostarda e fermento, falam que Jesus, a sua graça, o reino de Deus, o evangelho traz sabor, traz tempero, né, à vida das pessoas. Uma vida completamente sem sentido, sem reflexão, sem propósitos. A árvore de Deus, né, que é a igreja, que é o cristianismo, onde as aves se aninham, se abrigam, se alojam, encontram refúgio, guarida, consolo, abrigo, revela-nos a paternidade de Deus, a graciosidade de Deus, a bondade de Deus, como Ele abriga as pessoas, assim como o pastor abriga a ovelha ali no seu seio, no seu regaço, no seu colo, e amamenta, cuida das feridas, nutre a ovelha. Assim, a árvore, simbolizando essa proteção de Deus, do cristianismo que o evangelho traz à vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos como esse grão da mostarda, que cresce, que começa pequeno, insignificante, mas a graça de Deus vai regando a vida e a semente vai germinando, brotando, crescendo e frutificando. Há uma história de um livro do meu ex-pastor, de saudosa memória, da PIB de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Mauro Israel Moreira. O livro Chega Junto. Conta uma história que ele chegou em sua casa depois do culto e ele molhou o seu jardim, pegou a torneira, pegou ali a mangueira, abriu a torneira e começou a regar e molhar as plantas do seu jardim. Pastor Mauro conta no seu livro Chega Junto que parece que era perceptível, visível, as plantas acordaram. É claro que é uma linguagem metafórica, simbólica, né? Que parece que, ele diz no seu livro, parece que ao olhar as plantas sendo regadas, aquela água ali fresca, né? Que nutria ali as plantas, molhava as plantas do jardim do pastor Mauro, ele conta nesse livro Chega Junto. Parece que elas estavam se alegrando, cantando e louvando, dando glória a Deus. Assim é a graça de Deus, que nós sejamos esse jardim do Senhor, plantado, que nós sejamos, assim como o pastor Mauro fala no seu livro, regadores da graça de Deus, onde as águas frescas caem no solo fértil, no solo que inicialmente se mostra seco, árido pelo pecado, pelas feridas de alma, por este mundo e pela desolação atroz deste mundo. Mas nós, como regadores da graça, vamos regando e molhando, né? Tornando o solo fecundo e férteis dos corações. É a graça de Deus,
é a árvore cujas pessoas, os pássaros, se abrigam, se aninham, fazem morada e se tornam mais seguros com a graça de Deus, com a presença de Jesus e com a presença da igreja no mundo. Que Deus abençoe. Amém.